espiritualidade para o momento em que estamos aqui hoje, buscando a espiritualidade maior, pedindo proteção a José de Mococa, para que possamos nesse instante receber as benesses que a espiritualidade está nos dando. Pois aqui dentro da casa de caridade, dentro do templo, onde estamos adentrando aqui, né, é um local de socorro, de tratamento, de auxílio, de amparo. E nós, quando estamos aqui, a gente tem que estar sempre de pensamento elevado, pensamento positivo, para que a espiritualidade possa atuar mais diretamente sobre nós. Atuando mais diretamente sobre nós, atuará também diante da facilidade para estarmos auscultando e escutando as mensagens, as palestras, as energias que estão vindo dos céus. Então, como esta bênção está sendo nos apresentada com muito amor, com muito carinho, com muita luz, como a espiritualidade maior, nossos mentores nos trouxeram até aqui para visitar a casa, para vir à casa de José de Mococa, vamos aproveitar de todo o carinho, de todo o amor, para estarmos realmente saindo daqui melhor e saindo com excelência, para que possamos estar levando as possibilidades lá para os nossos irmãos lá fora e levar também o amor e o carinho com excelência. E o que é excelência? Sermos excelentes, sermos o melhor de nós mesmos. É levar o melhor que temos em nós para aqueles que estão diante de nós, através da caridade, através do amor, através da benevolência. E aqui estamos então para receber, para estarmos tendo essa possibilidade de envolvermos com os bons espíritos. Então vamos nos concentrar, buscar a espiritualidade maior, sentir os amigos queridos que estão ao nosso lado, darmos permissão para que os espíritos amigos estejam nos envolvendo, para que os tratamentos espirituais estejam acontecendo, lembrando sempre, os irmãos, que nós, trabalhadores da casa, ou não trabalhadores da casa, somos todos irmãos, somos semelhantes, como a própria palavra diz, somos muito parecidos uns com os outros. Então, para nos melhorarmos, precisamos nos apoiar, precisamos nos ajudar, precisamos muitas vezes levar o nosso amigo com o carinho, com o amor que ele necessita. Então, a espiritualidade maior nos envolva, que nos beneficie, para que iniciemos então mais um dia de paz. E hoje, gente, a gente traz aqui a nossa irmã Adair novamente para mais uma palestra. Essas palestras lindas que ela sempre faz para a gente, envolvida com a espiritualidade maior, com bastante experiência, com bastante carinho, com bastante amor. Então vamos viver estas benesses para nós, vamos buscar a palestra não é só para ouvir, é ouvir, aprender e levarmos em prática, para executarmos lá fora no cotidiano. Então hoje a nossa irmãzinha vai falar sobre conflitos emocionais. Daí fica à vontade, a casa é nossa, né? Você já sabe. Eu vou ter que ir para lá. Pode ser essa aqui, ó? Pode ser? Obrigada. Bom, vou começar pedindo a Jesus, nosso mestre amado, que nos abençoe hoje e sempre, que nos dê a luz que viemos buscar, o tratamento espiritual que nós buscamos dentro de uma casa espírita. Louvar a Deus por estarmos dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é um esteio na nossa vida. E todos aqueles que estudam, que admitem a doutrina espírita, eles se tornam melhores, querendo ou não, porque eles são cobrados mentalmente, e é o que nós precisamos para que a gente aconteça. Porque nós não viemos para ter ansiedades. Eu li uma página do Pai Nosso em que fala da ansiedade. E às vezes alguns acontecimentos nos tornam inseguros, né? Por exemplo, os problemas que estão acontecendo na nossa natureza. Ficam muitas pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho convivido, estão ansiosas, preocupadas, o mundo vai acabar. E aí eu li também de Emmanuel, ele diz assim,
que a Terra não é uma nave espacial de qualquer jeito e solta e que vai desabar. Ela está protegida. E o que nós aprendemos na vida é geralmente isso, que nós estamos dentro da doutrina espírita, que a gente aprende, que nós estamos protegidos. De repente a gente está numa pior, com pensamentos negativos, com coisas que interferem na nossa vida, coisas sociais, coisas espirituais, coisas familiares. Nós sentimos que às vezes nós ficamos meio perturbados, meio com medo de viver, meio com insatisfação. Será que vale a pena a vida? Tanta coisa. E tanta coisa acontece com pessoas que estão despreparadas, muito mais. E eu acredito que nós estamos, a cada dia que a gente lê, a cada dia que a gente procura uma casa espírita, a cada dia que você faz um bem para colaborar com a sociedade, as coisas retornam para você de maneira iluminada. Retornam iluminadamente na nossa vida. E quando você percebe, você está dentro da doutrina de novo. Eu quero melhorar, eu quero estudar, eu quero aprender. Existe uma lição também de Emmanuel, professor apaixonada pelo aluno Bel, porque ele mexe com a nossa vida, ele mexe com a nossa consciência, ele mexe com a nossa integridade moral, com a nossa integridade espiritual, e ele sempre deixa mensagem para nós. E a mensagem sempre é de levanta-te e anda. Não é uma mensagem qualquer. Se nós analisarmos, tem uma mensagem que fala da insegurança. Insegurança. E as pessoas ficam aflitas, ficam prejudicadas, ansiosas. E ele explica, especialmente, dá aquela lição total para nós de confiança de que a gente precisa andar e fazer algo. E nós aprendemos dentro da doutrina que de quando em quando, até mesmo com os profissionais da saúde, com os psicólogos, os psiquiatras, todos ensinam para nós, de vez em quando, parar e fazer um balanço da vida. Uma vez por semana, ou quando a coisa está muito ruim, todo dia. Quando está tudo muito calmo, pelo menos uma vez por mês. Ver o que a gente está fazendo de melhor. O que houve de progresso. O que houve de errado que nós fizemos. Porque a gente ainda não está muito preparado para ser espiritualizado, para ser espírito de luz. Mas os obreiros da vida eterna, segundo nós aprendemos dentro da doutrina, eles passaram por tudo isso que nós estamos passando. Porque nós ainda não estamos preparados com os ensinamentos, com todos os ensinamentos de Jesus. Ele foi para nós uma criatura maravilhosa que nós não entendemos como é que um homem que passou por tudo que ele passou, num momento muito pior do que esse que nós estamos passando, com insegurança da natureza, com insegurança de guerra, com insegurança de política, que está tudo conflito, muito conflito no mundo. E nós precisamos nos preparar, especialmente nós que temos os conhecimentos doutrinários, que acompanhamos isso daí
verificaram que Jesus passou muito pior do que nós e foi morto na cruz. Os seus discípulos que o seguiram de maneira maravilhosa e humana também passaram por tudo que não deveriam passar. Quem estava lá para defendê-los? Hoje, se aconteceu o que aconteceu com Jesus, provavelmente alguém vai nos socorrer. Como nós vemos o problema do Rio Grande do Sul, tudo um conflito, um desastre ecológico, e todo mundo se arvorou no sentido de querer ajudar. E eles ontem, domingo, sei lá, uns diazinhos atrás, já estão fazendo uma feira gigantesca. Eu chamei uma feira gigantesca da reabilitação moral, social, política, tudo. O que quer dizer? Que o nosso mundo não está tão ruim assim. O nosso mundo não é ruim. Ele pode ser ruim assim nos núcleos pequenos da nossa vida, que nós queremos que os outros nos reverenciem. Nós queremos que as pessoas nos reverenciem, que nos tornem maravilhosos, que nós somos bons, que nós entendemos de doutrina, nós já estudamos sobre Moisés, nós estudamos sobre Jesus, nós estudamos a doutrina espírita inteira, através de Kardec e seus seguidores, através dos seguidores de hoje, que nós não podemos esquecer, Dr. Bezerra de Menezes, do Chico Xavier, desses luminares da espiritualidade. Né? Se a gente analisar cada um, dia 27 agora, era aniversário do Dr. Bezerra, era data de aniversário. E o Dr. Bezerra deixou uma maravilha de experiência para nós todos. O que ele fez? Com 20 anos foi para o Rio de Janeiro, nasceu no Ceará. Foi para o Rio de Janeiro para fazer medicina. Estudou 5 anos na miséria, sem dinheiro. Chegou lá com 8.000 no bolso. Acabou o dinheiro. Chegou lá, passou até fome. E teve uma dívidazinha que ele teria que pagar. Aí ele pediu para um amigo que arranjasse aluno para ele. Porque ele queria dar aula para o aluno de qualquer coisa, mas menos matemática, pois chegou o aluno de matemática. Queria um reforço de matemática. E nesse reforço da matemática, o aluno chegou e pediu o preço. Aí ele pagou adiantado. O aluno pagou adiantado. Aí o doutor Bezerra, não precisa pagar, vou dar aula primeiro. Ele falou, não, depois eu volto para ter aula. Ele nunca mais voltou. Essa é uma história. Quando o doutor Bezerra desencarnou, o doutor Bezerra tinha 60 anos. Teve um problema sério, ficou acamado vários dias, não sei quanto tempo. E a esposa e os filhos passando necessidade. E aqueles que eram pobres e que gostavam do Dr. Bezerra e receberam a ajuda de Dr. Bezerra, passavam lá e deixavam os trocadinhos debaixo do travesseiro. E a família dele nunca passou fome. Porque os amigos eram tantos, né? E eles, inclusive, depois que ele desencarnou, ele conseguiu, os familiares não passaram necessidade. Quando ele foi para fazer o sepultamento, disseram que ele tinha que passar na igreja para ser abençoado.
Mas ele era ele era médico e ele era espírita e ele era considerado Kardec brasileiro, porque ele coordenou a doutrina espírita no Rio de Janeiro. Chegou lá no Rio de Janeiro, chegou lá na igreja, ele não pode, porque ele é espírita. Preconceito religioso. Mas aí alguém veio e falou, não, ele não é só o chefe da doutrina espírita, porque naquela época a gente não podia nem pegar no livro espírita, que era pecado. Você pegava no livro espírita na mão, era pecado. Então, eles disseram, ele foi o médico dos pobres. E porque ele foi o médico dos pobres, ele pôde fazer o velório dele na igreja. Então, e nós hoje, nós falamos, eu estou ajudando muito, já não está dando, não pode ser assim, vou ficar numa pior. Mas eu pensei, o que falar hoje com vocês? Para o mundo poderia ser falado. O que poderia ser falado para o mundo hoje? Como que as pessoas devem agir diante de tantos problemas, de guerras, de conflitos, de tudo que está acontecendo? E as pessoas desorientadas, umas roubando das outras. Nós não precisamos roubar. Se eu chegar aqui na casa e falar, olha, hoje eu não tenho um tostão para ir embora de táxi, eu tenho certeza que essa aqui vai ser primeiro, o outro vai ser segundo. Não, pode ir que você vai embora, eu te pago o táxi para você. Se vier um pobrezinho, ele fala, estou sem comida. Eles dão um jeito também, vão lá e pegam a comidinha e dão para o pobre. Portanto, nós todos estamos preparados pela doutrina espírita para compreender, inclusive compreendendo a reencarnação, que está dando todo o suporte para nós. Se algo acontecer, uma catástrofe qualquer, e alguém desencarna, ele sabe que vai continuar vivendo. Nós confiamos e aceitamos e provamos que a vida continua. E como é que a gente aprendeu isso? Com Kardec, Jesus, com Moisés, porque todos esses problemas espirituais aconteceram na antiguidade. Eles não foram entendidos e cientificados. Mas nós sabemos que eles estão cientificamente comprovados. E nós conhecemos Chico Xavier. Eu diria o doutor Bezerra. Entendeu? Porque nunca vi uma coisa tão maravilhosa. E por isso, eu acredito que nós todos precisamos vestir uma túnica que chama simplicidade, porque nós vamos continuar vivendo. Eu estou com 84 anos. Quando eu desencarnar, eu sei que eu vou viver. Agora, eu vou viver só lá? Não, eu vou me preparar para reencarnar. Se não tiver lugar na Terra, eles vão arranjar um lugarzinho para mim. Não é verdade? Então, nós temos que entender isso e ficar serenos, porque isso conforta. Nós não precisamos nos afligir com os acontecimentos. Tá certo que na hora de um acontecimento, você tem que ajudar alguém, você vai ajudar esse alguém rapidinho, porque é como dizia o Chico, às vezes é um balde d'água para apagar o incêndio. Mas o incêndio deixa alguém machucado. Aí você tem que ajudar as pessoas. Ajudar a fazer com que as pessoas tenham segurança e vontade de viver.
Porque nós não viemos apenas para passar tempo, para sair voando. Nós não somos, ainda não temos asinhas de anjo, nós não temos luzinhas especiais. Nós estamos aqui para trabalhar. Agora, o trabalho tem que ser com simplicidade, com amor. Tudo que Jesus nos ensinou vem sendo seguido por todos esses luminares de todas as religiões, porque se você observar, todas as religiões oferecem oportunidade para as pessoas serem melhores. Então nós não temos o direito de ter preconceito religioso. Nós não temos direito, porque nós já nascemos lá na África, no Japão, na China, lá nos Estados Unidos, lá na Itália, não sei aonde nós nascemos. Fomos brancos, moreninhos, pretinhos, japoneses, tudo. Agora, do ponto de vista espiritual, somos ainda devedores, porque se a gente está passando dificuldades na Terra, nós somos devedores, porque nós entendemos que existe a reencarnação. A reencarnação é o que nos levanta a moral para sermos melhores, para evoluirmos, para nos arrependermos. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, que faz a gente esquecer das coisas do passado. Graças a Deus. Senão a gente ficaria mais assustado do que os desastres na Terra. É verdade. É? Nós não sabemos o que fizemos e eu não quero saber. Sinceramente. Não é fácil não, deve ser muito difícil. Ontem eu vi a novela, não sei se vocês viram essa novela que está passando, Almas Gêmeas, em que o criminoso da vida passada da moça voltou a vê-la nesta existência. E ele aprontou de novo. E ele ia matá-la, porque ela veio tomar satisfação com ele. Aí ele não conseguiu atirar, porque deu o remorso, que é o que acontece comigo. Foi bem bonita a novela, foi linda. E ele não conseguiu atirar na menina. E deu um revólver para ela se vingar dele. Aí ela quase entrou na pior. Aí ela resolveu que gostaria de perdoá-lo. Ele desabou. E foi uma cena assim maravilhosa para mostrar para a gente sobre as nossas culpas, nossos problemas e nossas reabilitações. Porque nós reabilitamos daquilo que nós fizemos a qualquer hora. Depende de nós. Depende de nós. E foi uma cena bonita em que ele procurou ajuda também numa igreja, uma santa. E a gente percebe que a doutrina espírita está pintando em tudo que é canto da terra. E quando a gente vê todo esse tormento do mundo, a gente observa que Deus está conosco. E Jesus disse: estarei convosco até o fim, em todos os cantos do universo. Eu estarei lá e me conhecerão. E o que resta a nós? Primeiro, divulgar, porque eu acredito que existem ainda muitas pessoas rebeldes com relação ao bem, que estão conflituosas. As pessoas nunca se arrependem do bem que fazem, se arrependem
no momento exato em que praticam o mal. Aí cria a ansiedade, cria o conflito, e cria a dor, e cria o desprezo à vida. Ele deixa de ter alegria para viver. Qualquer que seja o nosso problema, se a gente tem um bom trabalho psicológico e espiritual, nós conseguimos contornar. Mas se as pessoas não têm isso que nós já tivemos, é muito complicado. É por isso que há suicídio, né? É por isso que há crime. Então, é uma coisa agravante, muito séria para todos nós, para todo mundo, é o problema do apego às coisas terrenas. Nós somos ansiosos e nós sentamos em cima dos nossos baús da antiguidade e os nossos baús de agora. E se você for analisar esses problemas que saem todo dia na televisão, faz lavagem cerebral em todo mundo. O mundo é péssimo. Aqui é um inferno. Mas aqui é o tribunal divino. Nós precisamos valorizar nossa existência, nos tornarmos melhores para ajudar as outras pessoas. Mas ajudar não só matar a fome. E o Chico dizia que uma prece para alguém que está sofrendo, para um espírito sofredor, encarnado ou desencarnado, é um pedaço de pão para a fome deles. Considera-se como se fosse um pedaço de pão. Agora, o que nós fazemos fica na nossa cabeça. E matuta a nossa cabeça, e prejudica o nosso trabalho, prejudica a nossa convivência familiar, prejudica a nossa convivência em todos os lugares da nossa vida, né? E a gente precisa fazer esse balanço. Cada um tempo que passa, vamos fazer um balanço do que eu estou produzindo. Estou produzindo ou estou na depressão? Ou estou me matando por dentro, né? Me culpando? E que aí eu não enxergo mais ninguém na minha frente? Ou eu estou produzindo coisas erradas? Também é uma maneira de se machucar. Porque quando a gente quer agredir o outro, você está agredido primeiro. O Chico sempre dizia, quando alguém te calunia ou te julga, o julgamento está com ele, não está com você. Ele julgou, não foi você. Porque a gente, esse afã de querer que as pessoas nos respeitem e nos reverenciem, isso daí não tem lógica. Ninguém precisa reverenciar o outro. Tem que conhecer, tem que amar de verdade, como Jesus ensinou. E ajudar como? Ajudar oferecendo um livro para alguém, oferecendo uma conversa agradável, dá o ombro ao amigo. Por exemplo, alguém está passando por um problema, nós precisamos ajudar, ter uma palavrinha agradável, convidar para vir no centro. Então, não só no centro, na igreja, qualquer religião, e toda religião que torna o homem melhor está agradando a Deus. E nós precisamos agradar a Deus. Portanto, tinha muita coisa para falar para vocês. A gente aprende demais, né? Que chega aqui e fica falando umas coisas. Mas nós estamos preparados para o que der e vier.
porque nós aceitamos a doutrina. Só que a gente tem que conviver, porque às vezes tem uma coisa que se chama obsessão. Nós precisamos nos lembrar disso. Que às vezes quando a gente se propõe a melhorar, se propõe a ajudar alguém, existe uma pedrinha no seu caminho. Porque é uma interferência negativa de espíritos, às vezes, inimigos do passado, que querem cobrar de nós, ou então obsessores mesmos, que gostam de ver o mal, se comprazem com o mal. Existem familiares encarnados que nos prejudicam, amigos que nos prejudicam, pessoas que não nos acham simpática, e daí? Eu não preciso ser simpática para todo mundo. Eu tenho que ser simpática comigo, ó. Eu estou feliz hoje porque eu fiz alguma coisa boa. Eu estou infeliz hoje porque eu fiz uma coisa que não dá. Então nós vamos fazer o balanço da nossa vida. E eu pedi às pessoas que fizessem uma vez uma coisa que foi até legal. Por exemplo, aquilo que você acha que não conseguiu conquistar ainda, por exemplo, a simplicidade. Põe um bilhetezinho na geladeira, simplicidade, só um adesivozinho de simplicidade na geladeira, onde quer que você vá, no seu local de estudo. Porque isso eu aprendi no hospital que eu trabalhei. As meninas lá pegavam tudo que era coisinha agradável e colocavam num painelzinho, um papelzinho, grudavam lá. Por exemplo, você é aquilo que você faz, não é aquilo que você chuta. Né? É bacana, isso daí são gotinhas espirituais. E nós podemos fazer isso e ensinar para os nossos filhos. Por quê? Eu estou preocupada com o horário. Tem 10 minutos. 10 minutos. Então, uma coisa que tem me preocupado bastante é saber que tem tantas crianças, né, sendo agredidas física e espiritualmente, que nós precisamos ajudá-las. E agora, um trabalho dentro da casa espírita, eu acho que pode ser muito bom. E principalmente para aqueles frequentadores que são professores, psicólogos, todos, se unirem para fazer um trabalho de proteção às crianças, mas não se esquecer de esclarecer o agressor. Porque nós pensamos na criança. A criança vem do passado como nós mesmos. Mas o agressor vem também do passado, pior ainda do que ele era. Ele é mais sofredor ainda. A gente tem que analisar isso daí como espíritas reencarnacionistas. Os problemas com as mulheres que a gente vê também todo dia. Esclarecer o homem, esclarecer o mundo, que a vida não é só prazeres. A vida é um respeito, a vida é uma oportunidade. O corpo é um santuário divino. O corpo do homem é um santuário divino. O corpo da mulher é um santuário divino. E nós precisamos curvar as nossas cabeças para ajudar a humanidade. E nós temos pouco tempo. As coisas iriam acontecer, mas já estão acontecendo.
estamos nos fins dos tempos. Você vê em tudo que é livro espírita, você vê isso. No Evangelho. E olha, faz tempo que o Evangelho está circulando. Aí perguntaram há pouco tempo quanto tempo faltava para o Chico, quanto tempo faltava para terminar esse processo de regeneração do mundo. Ele falou 240 anos, 240 anos. Mas já passaram, que ele desencarnou, são 20 anos já, né? 20 ou 30? 20 anos. Então falta 220 só para nós. E o tempo está passando mais depressa. As coisas estão acontecendo depressa. Então nós temos pressa de começar a arregaçar as mangas e trabalhar em favor daqueles que estão sofrendo, perceber que nós precisamos esclarecer, doar livros, convidar, ter amigos, né? O Roberto Carlos ensinou que ele queria ter 1 milhão de amigos, eu acho que ele tem. As músicas do Roberto Carlos foram tão lindas, né? Não era lindo? Coisa maravilhosa. Então nós precisamos aprender a ser felizes, a ter alegria, a cantar, a preparar nossas criancinhas para o mundo. Os nossos adolescentes precisam de atenção, de psicólogos, de espíritas, de passe, de reuniões. Nós precisamos ter uma maneira de amealhar estas ovelhas, né? Pegar as ovelhinhas daqui, ovelhinhas dali, vamos que vamos. Eu sei que essa casa aqui faz essas coisas. Então, eu gosto de vir aqui. E eu gosto de ver que vocês são maravilhosos. Aquele dia que me deu um acidentezinho, que eu caí, eu fiquei encantada com vocês. Porque eu não podia nem falar direito, mas eu agradeço do meu coração, viu, todos vocês. Agradeço a direção desta casa, agradeço a qualquer um e peço a Deus que nos dê força, que nos faça melhores do que nós somos, que nós possamos ser unidos e nessa união fazermos o que pudermos em favor de todos. Que Jesus esteja conosco, e Ele está. Ele falou, estarei convosco até o fim. Ele está. Confiante.